Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Ponto de Vista, programa de política, entrevistas e análises de Veja. Eu sou a Laísa Dallagnol e a gente fala agora sobre os principais assuntos do dia. A gente começa essa quinta-feira falando da operação que teve como alvo o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia. Ele foi alvo de buscas da Polícia Federal, que deflagrou a 9ª fase da Operação Compliance Zero. Essa força-tarefa apura fraudes envolvendo o Banco Master. Então, estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal. O repórter de Veja, Daniel Gulino, tem outras informações ao vivo. Bom dia, Gulino. Bom, a gente estava... Acho que você consegue aparecer aqui na tela, vamos ver. Bom dia, Gulino. Bom, a gente estava até brincando ontem aqui no programa, né, sobre qual seria o próximo episódio envolvendo o Banco Master. A gente teve hoje aí essa deflagração da 9ª fase da Operação Compliance, que tem justamente, como a gente falou, como principal alvo o senador Jacques Wagner. O que a gente sabe até agora sobre essa força-tarefa? Bom dia. Bom dia, Laís. Então, essa etapa já era, de certa forma, esperada, porque sempre se soube que o PT da Bahia, principalmente, tinha uma proximidade com o Master, especificamente o Augusto Lima, que era um dos principais executivos do banco e que também foi alvo da operação de hoje. Os fatos que são investigados têm semelhança com a questão do senador Ciro Nogueira, que também foi alvo de operação no mês passado. A PF é suspeita de que o Jacques Wagner também atuou em favor do Master no Senado, com emendas e projetos apresentados em troca de vantagens financeiras. Essas principais vantagens seriam um apartamento de 2,4 milhões de reais em Salvador, que foi comprado a pedido dele, e também um repasse de 3,5 milhões de reais para uma empresa do enteado e da nora dele. E também tem questões ali que a própria PF classifica como mais laterais, como o uso de uma aeronave do Master, que ficava à disposição dele para quando ele precisava, e até a compra de um show de uma cantora, não foi identificado quem, mas uma cantora internacional, que aconteceu em Los Angeles em 2023, e o Jacques Wagner teria conseguido ali alguns ingressos para a família dele. Bom, Gulino, daqui a pouco eu te chamo de novo para a gente continuar comentando aí a repercussão desse caso. Quem eu chamo agora para falar ao vivo com a gente é o deputado federal Zeca Dirceu, do PT do Paraná, que já está aqui ao vivo conectado. Deputado, bom dia. Acho que você consegue me escutar, me ouvir bem, certo? Sim, bom dia, tudo bem? Deputado, bom, a gente contextualizou aqui um pouquinho para o nosso telespectador como é que está sendo, como é que foi essa operação de hoje e que tem como principal alvo o senador Jacques Wagner. Como é que isso está afetando, isso afeta de alguma forma a campanha de reeleição do presidente Lula? Como é que está sendo recebida essa operação de hoje dentro do partido? Bom dia. Bom dia. Não afeta em nada. O presidente do PT já deu uma declaração da confiança que ele tem no senador Jacques Wagner, o apoio do partido ao senador, e quanto ao presidente Lula, quanto à campanha presidencial, quanto ao governo federal, a população tem aplaudido as medidas que o governo, a Polícia Federal, a CGU, os órgãos de controle têm tomado. Na verdade, durante os 4 anos do governo Bolsonaro, nada foi investigado. O Banco Master, todas as fraudes que prejudicaram fundos de previdência, servidores públicos, aposentados, nasceu e prosperou no governo Bolsonaro. O áudio do Flávio Bolsonaro, usando do mandato de senador para benefício pessoal, próprio, familiar, pedindo 134 milhões ao Daniel Vorcaro, ele fala por si só. A relação do Ciro Nogueira, que foi ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, era o ministro mais poderoso, com o Daniel Vorcaro, fala por si só. Não há como distinguir, não há como comparar. O Crédito Sexta é um cartão de crédito que nasceu na Bahia muito antes do Banco Master. Foi negociado e vendido pelo governo da Bahia, na época administrado pelo PT, por uma outra instituição financeira.
Então não há, por parte do governo da Bahia, por parte do governo federal, nenhuma ação a favor do Banco Master. Pelo contrário, todas as provas mostram que o que há por parte do governo federal é uma ação contra o Banco Master, que acabou com a roubalheira, que liquidou o banco. Nos 4 anos do Campos Neto, indicado por Bolsonaro, nada foi feito para parar o Banco Master. Foi só o presidente Lula nomear o Gabriel Galipo para apresentar que o Banco Master teve fim. Acho que os fatos, eles falam por si só, nós estamos todos muito tranquilos, muito seguros do que a Polícia Federal tem feito, do que o Judiciário tem feito, e a verdade está aparecendo. E, deputado, o senhor mencionou aí o envolvimento de parlamentares de oposição no escândalo do Banco Master. Inclusive, o senhor citou o Ciro Nogueira, que é presidente do Progressistas. A gente tem falado sobre ele, o envolvimento dele, né, o que as investigações apontam. Fato é que a oposição tem a base governista tem empreendido essa narrativa do Bolsomaster, né, na tentativa de associar esses nomes que estão aparecendo da oposição, a relacionamento deles com o Daniel Worcário e com o Banco Master. Agora, nessa manhã de quinta-feira, integrantes da oposição já começaram a publicar nas redes o PT Master, o Lula Master. Isso, de alguma forma, vai conter, pode ser uma ameaça, pode conter aí essa empreitada que o PT estava fazendo do Bolso Master? Tem algum impacto isso? Acho que não tem impacto nenhum, né? Acho que as pessoas que estão nos assistindo, a população brasileira, ela consegue fazer a distinção, né? Que nos 4 anos do Campos Neto, presidente do Banco Central escolhido pelo Bolsonaro, nada foi feito para parar o Banco Master, ninguém foi preso, a Polícia Federal era impedida de agir. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem disse isso foram aliados do Bolsonaro na época que ele era presidente, foram ministros do Bolsonaro. Teve uma reunião ministerial muito conhecida, vocês divulgaram, que o Bolsonaro muito claro, né? Ou a Polícia Federal parava, ou os órgãos de controle paravam, ou ele ia demitir os chefes, ia demitir ministros, e deu um pé na bunda, inclusive, né, do juiz ladrão, do Sérgio Moro. No governo do presidente Lula é diferente, a população percebe isso. Desde 2023, a Polícia Federal tem agido, tem feito operações contra a Faria-Lima, o sistema financeiro, operações da Polícia Federal contra o PCC, contra o Comando Vermelho, operações da Polícia Federal que acabou com a máfia do S, prendeu os bandidos, devolveu o dinheiro aos aposentados, operações da Polícia Federal contra um que esteja envolvido ou que haja suspeitas, inclusive, em relação a relações com o Daniel Worcário e o Banco Master. E a população sabe, né, que o Banco Master foi o maior doador de campanha para o Tarcísio de Freitas e para o próprio Jair Bolsonaro. Então, é claro que não há ligação alguma com o presidente Lula, né? Não consigo ter nexo nenhum nessa afirmação. Então, nós estamos tranquilos, muito seguros, e as pesquisas estão mostrando isso, né? O presidente Lula crescendo, Flávio Bolsonaro caindo muito, a população está entendendo o que aconteceu. Deputado, eu chamo agora para entrar aqui na conversa com a gente o repórter de Veja, Daniel Gulino. Gulino. Deputado, o PT e os governistas, de modo geral, passaram as últimas semanas explorando a relação do Ciro Nogueira com o Daniel Worcário. E agora a gente tem uma situação bem parecida do líder do governo, não é qualquer senador, com Augusto Lima, que era um dos principais executivos do Master. Inclusive, a PF suspeita que o Jacques Wagner também tem atuado em favor da emenda Master, aquela apresentada pelo Ciro Nogueira. Não fragiliza o discurso do governo? Como é que fica a partir de agora? Eu respeito a sua opinião, mas eu não vejo tanta semelhança assim, não. Suspeita é uma coisa, prova objetiva é outra, bem diferente. Não há provas do envolvimento de ninguém ligado ao governo federal, não há provas de envolvimento algum de autoridades federais, ou quem quer que seja do Banco Master. Bem diferente. Da direita, do centrão, as pessoas ligadas ao Jair Bolsonaro. Contra eles, sim, há provas, há fotos, há eventos, há reuniões, há viagens, há transferências de recursos. Não vamos esquecer, o Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro recebeu lá nos Estados Unidos dinheiro roubado, dinheiro público, dinheiro dos aposentados, dinheiro dos fundos de previdências, do Rio de Janeiro, do Amapá.
de tanto outros estados e municípios, né? Você não vai achar ninguém do PT que tenha recebido recursos do Banco Master. Agora, suspeita, qualquer um pode levantar, o investigador que faz isso está no direito dele. O Edinho, como eu falei, já deu uma declaração, o governo do estado da Bahia já deu explicações, né, de que toda a negociação desse cartão de crédito, do Crédito Cestas, aconteceu antes da existência do Banco Master com uma outra instituição financeira que depois, é claro, o governo não tinha mais controle e aí acabou tendo negócios com o Banco Master. Então isso não diz respeito ao governo da Bahia, respeito ao governo federal. Deputado, só mais uma pergunta. Saiu agora há pouco mais uma divulgação pela Polícia Federal de que foi apreendido uma mala de dinheiro com cerca de quase 50 mil reais. Acho que o Gulino tem mais informações sobre isso e pode até questioná-lo sobre. Acho que a gente consegue mostrar. A gente está mostrando aqui na tela agora, Gulino, o que a gente sabe sobre isso até agora? Isso, na verdade, são dólares, né? 49 mil dólares que foram encontrados no endereço do senador Jacques Wagner aqui em Brasília. Isso, a gente conseguiu essa foto agora há pouco. Isso pode acabar implicando ainda mais o senador, complicando mais a situação? Não acredito. Primeiro, tenho certeza, não sei se esses dólares de fato são do senador Jacques Wagner. E sendo dele, caberá a ele dar a explicação. Deputado, obrigada aí pela sua participação. Sei que você está no aeroporto. Bom voo, bom trabalho e obrigada aí de novo pela participação. Um abraço grande, obrigado pela oportunidade de esclarecer os fatos. Um abraço. Gulino, já volto com você, daqui a pouco eu te chamo. Bom, falando ainda desse assunto, o ministro André Mendonça, do STF, ele rejeitou um pedido da Polícia Federal para realizar a busca e apreensão no gabinete do líder do governo do Senado, Jacques Wagner, e no seu escritório de apoio na Bahia. Já a casa de Jacques Wagner foi alvo da medida como parte da 9ª fase da Operação Compliance Zero, que apura as fraudes envolvendo o Banco Master. Eu chamo de novo o repórter de Veja, Daniel Gulino, para falar aqui sobre esse assunto. Bem-vindo de novo, Gulino. Então, a PF apresentou ali o pedido de busca e apreensão em vários endereços do Jacques Wagner, inclusive o gabinete dele no Senado e o escritório de apoio que fica na Bahia. Mas a PGR se posicionou contra e o André Mendonça, o relator, acabou seguindo a posição da PGR. Ele argumentou que o gabinete do Senado, por envolver o outro poder, precisaria de uma fundamentação mais forte, mais robusta para justificar, e que teria que ter sido apresentados indícios que, de fato, poderiam ser encontrados lá documentos ou outros elementos relacionados a uma investigação, e não uma suspeita genérica envolvendo a figura do senador Jacques Wagner. Por isso, ele foi contra essa medida, mas autorizou nos outros endereços. E também foi contra a busca e apreensão nos endereços da nora do Jacques Wagner, porque também achou que não tinha elementos suficientes contra ela, mas está sendo investigado aí um repasse para a empresa dela e do enteado do senador, que ele sim foi alvo de buscas. Gulino, você continua aqui na conversa com a gente, daqui a pouco eu te chamo de novo. Quem eu recebo agora para entrar conosco ao vivo é o cientista político Rodrigo Prando. Professor, bom dia, bem-vindo novamente aqui ao programa. Bom dia, Laísa, bom dia, Gulino, é um prazer estar aqui com os dois. Professor, acho que o senhor estava acompanhando aí a repercussão e a nossa conversa aqui com o deputado Zeca Dirceu. Olhando esses fatos, né, o que a gente sabe até agora sobre essa operação de hoje, há um risco de que, de fato, essa narrativa aí da oposição cole, de fato, né, que eles estão tentando tirar o foco do Bolsomaster e agora transformar em PT Master, em Lula Master. O senhor acha que, de fato, tem algum potencial de respingar aí na tentativa de reeleição do presidente Lula? Bom, vamos lá. E eu gostei muito que você usou o termo narrativa. Ultimamente, na política brasileira, a gente tem os fatos em si e a narrativa. E a narrativa, ela é moldada, ela é muito plástica aos interesses de quem está, por exemplo, te dando entrevista, te respondendo as questões. Se você estivesse entrevistando um bolsonarista, é óbvio que ele estaria te dizendo que tudo isso está relacionado ao PT, ao governo, e não tem nada a ver com eles. Agora você entrevistou o Zeca Dirceu, que fez a mesma coisa, só que de forma oposta, indicando que essa é uma questão do governo Bolsonaro, foi alguns anos atrás o próprio mandato do presidente Bolsonaro. A questão é que pode sim haver um potencial de desgaste da pré-campanha à reeleição do presidente Lula.
E por que pode acontecer? Porque vai depender dos desdobramentos das investigações da Polícia Federal e como isso de fato implica o Jacques Wagner. Percebam, né, que quando vem a foto agora, né, com os dólares provavelmente em cima de uma cama e uma sequência, uma linha de relógios, e aí o deputado parou um pouquinho e falou, se assustou e disse, isso eu não sei, ele que vai ter que responder. Ele está no papel dele, como homem de partido, ele vai fazer a defesa do partido e obviamente do presidente Lula. A grande questão é até que ponto estes fatos trazidos à tona hoje, com busca e apreensão, param no Jacques Wagner ou chegam até o presidente Lula. E isso vai depender, de novo, da continuidade da investigação e também daquilo que falará o Jacques Wagner e de como o governo vai atuar. Por exemplo, poderia ser feita já uma barreira de contenção, que seria afastar o Jacques Wagner imediatamente, ou pedir que ele se afaste para dizer, vou deixar as investigações seguirem seu curso e eu estou muito tranquilo, porque continuando como líder do governo no Senado, é óbvio que isso pode se espraiar para questões relacionadas ao Lula e, consequentemente, o cenário político eleitoral. Até agora, o domínio da narrativa foi do PT com relação ao áudio do Vorcaro. Só que essa foto com dólares também complica um pouco o meio de campo aí para o governo. Professor, chama agora o Daniel Gulino para participar com a gente. Gulino. Professor, a gente está vivendo um cenário que lembra bastante o da Operação Lava Jato, né, de uma suspeita de corrupção generalizada envolvendo tanto o governo quanto a oposição. Algumas pessoas acham que esse tipo de cenário pode acabar prejudicando mais o governo por representar ali o status quo e favorecer um sentimento de mudança. Como que o senhor avalia isso? De fato, pode sim, e eu te diria que não é apenas governo e oposição. É a forma tentacular, como o Banco Master, à frente, né, o Daniel Vorcaro, né, o banqueiro, ela não pega apenas os políticos de executivo, legislativo, mas chega até mesmo a membros do judiciário. Então, veja, perceba que a dificuldade de uma delação, duas já foram negadas pela Polícia Federal, indica que há algo muito sério. Então, assim, de fato, quando você tem uma situação, um cenário político em que a impressão da população é de que há, de fato, uma corrupção generalizada, ou se não generalizada, muito grande em algum contexto, isso faz com que as pessoas se neguem a entender a política naquilo que ela é, que é o quê? A possibilidade de organizar a vida coletiva. Quando os políticos são todos considerados ruins, é óbvio que você, com esta sensação que passa a ganhar força nas redes sociais e os algoritmos conseguem muito bem captar desânimo, tristeza, raiva, ódio, e isso ganha atração, sempre pode surgir aquele outsider com um discurso moralista e salvador. A gente está cansado de ver isso na política brasileira, em outras situações também no mundo. Mas é muito ruim, porque se a percepção é de que a classe política, em grande parte, está comprometida com ações pouco republicanas e ilegais, isso abre espaço para uma retórica, um discurso político, novamente, de ataque às instituições, de ataque à política, ou de forma genérica, como durante anos fizeram os bolsonaristas, atacar o sistema, que todo mundo está cooptado pelo sistema. Professor, o senhor mencionou aí essa questão de narrativa, de como ambos os lados estão reagindo a essa eclosão. Eu vou mostrar na tela agora, já volto com vocês, que a nota que inclusive o Zeca Dirceu, o deputado Zeca Dirceu, acabou de mencionar aqui pra gente, que é a nota do presidente nacional do PT, o Edinho Silva, né? O Edinho comentou a operação dessa terça, ele disse que o Jacques Wagner tem toda a confiança do partido e que ele vai, de fato, provar a sua inocência. Na nota divulgada à imprensa, Edinho disse que a cúpula do PT apoia todas as apurações envolvendo o Banco Master e defendeu que a sociedade tem o direito de saber a verdade e também que os crimes cometidos precisam ser apurados e os responsáveis penalizados. Ele falou, abre aspas, nesse processo de investigação e apuração, temos confiança que o Jacques Wagner vai esclarecer todos os fatos, comprovando a sua inocência, fecha aspas.
Bom, professor, a gente teve esse posicionamento, volto aqui com o professor Rodrigo Prando e com o Daniel Gulino. Professor, a gente teve esse posicionamento rápido, né, do Edinho Silva, logo pela manhã, já faz algumas horas que ele divulgou essa nota para a imprensa, mas a gente vê aí uma preocupação, de fato, com o PT, ao menos na questão da gestão de crise, né? Como é que o senhor avalia esse posicionamento? Vai ter uma resposta coordenada? E aproveito para emendar uma outra pergunta. O Jacques Wagner é hoje líder do governo no Senado, né? Esse escândalo, a depender das novas descobertas, dos desdobramentos, podem acabar tirando Jacques Wagner ali do posto dele no Senado? Sim, vou começar respondendo por essa última. Pode sim. De novo, né, a depender do desdobramento da investigação da Polícia Federal, a situação política do Jacques Wagner fica insustentável como líder do governo e, mais do que insustentável, ela passa a ser radioativa, inclusive, para o projeto de reeleição. Né? Se a gente tiver um cenário, né, de disputa muito acirrada de segundo turno, qualquer voto é importante a favor ou contra. Então é óbvio que há uma possibilidade de se fazer um isolamento, uma asepsia dessas questões ligadas ao PT da Bahia, o Jacques Wagner, chegando até o presidente Lula. Então a nota do Edinho Silva, que é o presidente do partido, é uma nota que, óbvio, ele fez o papel dele, assim como há pouco o Zeca Dirceu fez o papel dele como homem de partido, de defender o seu partido, e eles dizem o seguinte: olha, nós temos confiança na figura do senador Jacques Wagner, ponto. Agora, se as investigações, no seu desenrolar, trouxerem fatos concretos, falou assim, bom, então essa confiança foi traída, cabe um afastamento para que ele responda à justiça aquilo que lhe for imputado. Pois bem, Laísa, essa é uma situação muito clara. Agora, a outra pergunta, a primeira parte da sua pergunta, é sobre uma gestão de crise. É óbvio que você tem uma crise. Não é uma crise, por exemplo, da dimensão que foi a com o Flávio Bolsonaro, porque com Flávio Bolsonaro teve um áudio do pré-candidato à presidência pedindo dinheiro para o Daniel Vorcaro, depois de tantas vezes ele ter negado que tinha contato. E aí, ao longo do tempo, ele cai em contradições constantes, porque vocês jornalistas fazem o seu papel, que é questionar, né? E ele cai em muitas contradições. Depois se descobre que ele foi visitar o Daniel Vorcaro. Então, a dimensão da crise na pré-campanha do Flávio Bolsonaro, ela é empiricamente perceptível no quê? Nas pesquisas. As pesquisas mostraram que de um cenário de empate técnico, você tem alguns institutos que mostram o presidente Lula abrindo quase 10 pontos percentuais num eventual segundo turno entre esses dois nomes, Flávio e Lula. Agora, a gente não sabe o potencial que esta crise no governo do PT da Bahia com Jacques Wagner pode contaminar. E toda situação de crise, né, você tem duas possibilidades. Perdão? Falaram comigo? Continuar. Tem duas possibilidades. Duas possibilidades, Laísa, tem duas possibilidades. Uma delas é ser reativo e a outra é ser proativo. Então, quando você é obrigado a reagir, é bom que você reaja rápido, nunca tardiamente. E aí me parece que o PT está tentando reagir rápido. De novo, o resultado disso, politicamente e juridicamente, nós vamos saber no decorrer da investigação. Mas que há uma crise instalada já dentro da pré-campanha do presidente Lula, não há dúvidas. O senhor mencionou pesquisa, amanhã a gente tem Datafolha, a coleta vai até hoje, não sei se vai ser tão possível de medir, né, esse impacto ainda na coleta de hoje, mas com certeza as próximas pesquisas vão estar contabilizando aí o prejuízo dessa operação. Professor, o senhor continua comigo, eu me despeço do Gulino. Gulino, obrigada aí pelas informações, a gente continua acompanhando toda a repercussão no radar, no site de Veja. Obrigada. Bom, e falando ainda desse assunto, a ação realizada pela Polícia Federal nesta quinta-feira contra o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, caiu como alívio para os bolsonaristas que veem a campanha de Flávio Bolsonaro à presidência abalada por ligações com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master. O repórter de Veja, Gabriel Saboia, tem mais detalhes ao vivo. Saboia, bom dia. De que forma aí os bolsonaristas estão reagindo a essa operação de hoje? Bem-vindo. Pois é, Laísa, bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem.
É uma espécie de alívio ali na cúpula do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, em função dessa operação de hoje que mira o senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado. Isso porque, além das questões que envolviam Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, e o banqueiro Daniel Vorcaro, a gente lembra que os pedidos de repasse para a realização do filme, o longa-metragem Dark Horse, sobre Jair Bolsonaro, também havia uma outra questão, que eram todas as denúncias que envolvem o senador Ciro Nogueira e o banqueiro Daniel Vorcaro. Então, pelo menos no que diz respeito à associação de Vorcaro e Ciro Nogueira relacionados a Flávio Bolsonaro e também Jair Bolsonaro, subir esse site, pode ser. essa operação do que mira hoje Jacques Wagner é considerado um alívio, já que cria uma espécie de equivalência. Se o Jair Bolsonaro tem um senador aliado que tem denúncias relacionadas ao Vorcaro, agora Lula também tem. E existe uma aposta dentro do PL de que essa nomenclatura, para a força da narrativa, essa nomenclatura de líder do governo Lula, é muito danosa para a campanha, a reeleição do presidente da República. Então, dentro do PL existe esse sentimento, digamos assim, de uma espécie de alívio e de uma equivalência entre as duas condutas, a de Ciro Nogueira e também a de Jacques Wagner. Laísa. Eu chamar aqui o professor Rodrigo Prando para entrar com a gente, vou dar uma lida em outra notícia que é sobre esse assunto que você está falando, que é justamente sobre os parlamentares da oposição que pretendem explorar ao máximo possível essa operação da PF contra o Jacques Wagner, justamente ali para tentar constranger o presidente Lula e o Palácio do Planalto. Opositores do presidente Lula veem nesse novo capítulo das investigações em torno do Banco Master um fio de esperança para desestabilizar, como o Saboia falou, o petista no momento em que o presidente abria vantagem em relação a Flávio Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto. A revelação da relação entre Flávio e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Master, foi determinante para que o primogênito de Bolsonaro perdesse o fôlego que ele vinha apresentando nos levantamentos desde o início do ano. Um dos caminhos que pode ser adotado é ir escalando o constrangimento a Lula, caso Jacques Wagner seja mantido à frente da liderança do governo no Congresso. O primeiro capítulo dessa exposição deve acontecer já nesta quinta-feira, durante a sessão do Congresso prevista para hoje, que vai analisar vetos presidenciais. Bom, professor, tô vendo que o senhor está concordando aí com a notícia que eu acabei de ler. A gente até acabou de comentar desse assunto, né, do impacto que isso vai ter nas próximas pesquisas e já hoje na sessão do Congresso, né? Vai ser um trabalho difícil pro senador Jacques Wagner se descolar dessa história toda? Não só se descolar, Laísa, mas como não colar na pré-candidatura do presidente Lula. O que acontece é que a gente sabe que os bolsonaristas tornaram-se opositores muito ferrenhos, não só no plenário, mas também nas redes sociais, e é bem provável que o líder do governo, Jacques Wagner, passe um tempo substancial tentando responder a todo tipo de indagação e até mesmo de provocação. Então é um desgaste que ele sofrerá, e eu quero insistir na situação, quer dizer, até o momento a crise para no Jacques Wagner. Se ela contaminar a pré-campanha, aí a gente pode ter uma mexida nesse cenário. Eu ainda acho, Laísa, que a pesquisa que está sendo rodada ainda hoje não deve captar o impacto disso, porque está sendo noticiado ao longo desse dia de hoje, da manhã e ao longo do dia de hoje. Mas certamente já há uma preocupação. E veja, né, o que foi dito agora pelo seu colega jornalista, né, um respiro do PL. Por quê? Porque o PL estava em posição defensiva até agora. Se fosse para usar a metáfora de Copa do Mundo, né, o PL recuou todo mundo para a zaga com medo de novos gols. E agora o quê? Com o Jacques Wagner entrando em campo, o PL volta a jogar tentando falar, tá vendo? Olha só, isso aí é um problema do governo. Agora, eu quero dizer o seguinte, e insisto nisso, a crise da pré-campanha do Flávio é maior. Por quê? Porque é um áudio do pré-candidato diretamente envolvido, solicitando recursos para o Daniel Vorcaro. Então, embora estejam todos neste ambiente de corrupção, segundo aquilo que a investigação coloca do Banco Master, o que a gente tem? Uma situação agora em que o governo também vai para a zaga segurar um pouco o jogo para ver os novos desdobramentos da investigação, Laísa. Professor, obrigada aí pela sua participação, e Saboia também, de continuar acompanhando toda a repercussão no site de Veja. Obrigada pela participação de vocês. Até a próxima. Obrigado. A gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui no Ponto de Vista. Até já.
Tchau.